E se aquilo que você sempre acreditou ser fraqueza fosse, na verdade, a arma mais letal já escondida dentro de você? E se a sensibilidade que o mundo insiste em chamar de fragilidade fosse a chave secreta que desmonta a máscara mais impenetrável do narcisista? Carl Jung advertiu que a sombra espreita onde menos esperamos, e talvez o empata seja a luz que a revela, mas também a chama que pode queimar. Você já se perguntou o que acontece quando o olhar profundo do empata penetra além da couraça fria do manipulador? Há um choque invisível que se instala quando duas forças tão opostas se encontram. De um lado, o vazio faminto do narcisista, do outro, a plenitude silenciosa do empata. Não é apenas um duelo psicológico, é um embate arquetípico, como se forças ancestrais disputassem território dentro da alma humana. Mas qual deles realmente controla o jogo? E mais perturbador ainda, será que o empata, ao tocar as feridas ocultas do narcisista, desperta monstros que nem ele mesmo imaginava existir? Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Mas o que acontece quando alguém é forçado a olhar para dentro contra sua própria vontade? O empata, com sua presença quase hipnótica, se torna um espelho que reflete as verdades que o narcisista passa a vida inteira tentando esconder. Só que há um preço, e esse preço não é apenas do narcisista. Será que a sensibilidade, quando usada como espada, também dilacera aquele que a carrega? Imagine o silêncio pesado de um campo de batalha invisível, onde não há espadas nem gritos, apenas olhares que atravessam, energias que colidem e verdades que não podem mais ser ignoradas. O empata não luta com palavras, nem com força. Sua arma é sentir. E esse é o maior terror para o narcisista, que passa a vida fugindo de si mesmo. Mas cuidado, quanto mais fundo você mergulha nesse jogo, mais percebe que talvez a linha entre vítima e algoz não seja tão clara quanto parece. E agora, a pergunta que ninguém ousa formular: será que o poder do empata é bênção ou maldição? Carl Jung nos deixou mapas para entender as camadas mais sombrias da psique. Mas até esses mapas parecem incompletos diante desse encontro explosivo. O que realmente acontece quando a empatia colide com a sombra do narcisismo? A resposta não está aqui, mas cada palavra que você ouvir a seguir vai puxar você para mais perto de um impacto que não poderá esquecer. Quer mesmo descobrir o que Jung via por trás desse confronto? Então, não ouse desviar o olhar. Quando o empata entra em cena, não é apenas uma pessoa que aparece. É como se uma fenda invisível se abrisse no ar, expondo o que ninguém ousa tocar. O narcisista, acostumado a erguer muralhas de ferro em torno de si, sente-se, de repente, atravessado por algo que não pode controlar: a percepção silenciosa do outro. Essa presença não fala alto, não grita, não exige, apenas observa, e nesse observar há uma força que desarma. Carl Jung dizia que somos possuídos por aquilo que negamos em nós mesmos, e talvez seja exatamente isso que o empata desperta: um espelho que não reflete o que o narcisista deseja mostrar, mas o que ele mais teme encontrar. O impacto desse encontro não se revela em gestos grandiosos, mas em detalhes quase imperceptíveis. Um olhar que fere mais do que qualquer palavra, uma escuta que expõe feridas ocultas, uma calma que desmonta a armadura construída ao longo de uma vida. O empata não precisa atacar, porque sua simples existência já é um lembrete de que existe algo maior que a ilusão do controle. Mas essa revelação não vem sem dor. O narcisista é arrastado para dentro de si, forçado a encarar o vazio que sempre tentou maquiar. E você, que escuta essas palavras, talvez sinta essa mesma pressão em seu peito. Não seria você também perseguido por verdades que evita olhar? Há um paradoxo cruel nessa dança invisível. O narcisista, que acredita dominar todos os jogos, se vê despido diante daquilo que jamais poderá manipular.
olhar, a pureza de um coração que sente sem máscaras. E, no entanto, esse poder não é isento de risco, porque o empata, ao mergulhar no abismo do outro, também é tocado pelas sombras que repousam lá dentro. É como se cada ferida que o narcisista esconde clamasse por ser sentida, e o empata, em sua sensibilidade quase sobrenatural, se tornasse receptáculo dessa dor. Mas até onde alguém pode carregar o peso de uma sombra que não é sua? O campo energético entre ambos vibra como uma corda esticada ao limite. De um lado, a fome insaciável de reconhecimento. Do outro, a entrega silenciosa de alguém que enxerga além da superfície. É um embate que não pode ser descrito em palavras simples, porque acontece no território invisível das almas. Carl Jung sabia que ali, nas zonas obscuras do inconsciente, não existe neutralidade. Ou você transforma a sombra, ou é devorado por ela. O empata, ao iluminar o narcisista, desperta esse dilema em cada um de nós. Afinal, quantas vezes já fomos ambos, ao mesmo tempo vítimas e algozes de nossa própria psique? E nesse silêncio carregado, surge a pergunta que incomoda como uma ferida aberta. Será que a verdadeira força do empata está em sua capacidade de suportar o caos alheio ou em sua coragem de não se perder dentro dele? Não há resposta fácil, porque toda revelação vem acompanhada de riscos. O empata pode ser a cura que desarma, mas também pode ser a vítima que sucumbe ao excesso de dor absorvida. A linha entre a vitória e a destruição é tão fina que parece se desfazer no ar. E você, ao acompanhar essas palavras, talvez já esteja sentindo essa mesma tensão vibrando por dentro, como se o texto não fosse apenas um roteiro, mas um espelho silencioso. O mais perturbador é perceber que o narcisista, no fundo, reconhece o poder que o empata carrega. Ele teme, mas ao mesmo tempo se atrai. É como um prisioneiro que odeia suas correntes, mas não consegue se imaginar sem elas. O empata é a ameaça e a salvação, o veneno e o antídoto, a espada e o bálsamo. E nesse paradoxo vive a essência do confronto. Será que você já viveu algo assim? Já sentiu a estranha mistura de ser ao mesmo tempo temido e desejado por quem não consegue se libertar da própria prisão? Cada gesto, cada silêncio se torna uma batalha invisível. O empata não busca destruir, mas sua simples presença expõe as rachaduras do castelo do narcisista. E quando a verdade aparece, ela não pede permissão. Ela invade, ela arranca as máscaras, ela revela aquilo que ninguém queria ver. Mas será que o empata está preparado para lidar com a fúria que desperta? Ou será que, ao revelar demais, também acende uma tempestade que pode consumi-lo? Carl Jung nos advertiu que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É exatamente isso que o empata faz. Ele torna a escuridão visível, não apenas para o narcisista, mas também para si mesmo. Esse é o peso e a dádiva do seu dom. Não há glória sem dor, não há cura sem confronto. O impacto é inevitável, e cada encontro entre essas duas forças é como um terremoto silencioso que reconfigura paisagens inteiras da alma. E assim, a espiral continua. O empata se vê diante de um poder que nunca escolheu carregar, mas que não pode abandonar. O narcisista encara um reflexo que não pode controlar, mas que também não pode evitar. É um jogo sem vencedor aparente, porque cada movimento revela não apenas o outro, mas também o que estava escondido dentro de si. A batalha não acontece fora, mas dentro, e talvez seja por isso que ela seja tão devastadora. No fundo, a pergunta que ecoa é a mesma. Quem realmente é destruído nesse encontro? O narcisista, com sua fome insaciável, ou o empata, com sua entrega sem limites? A resposta não é simples, porque talvez a destruição seja apenas a porta de entrada para algo maior. E se o impacto não for o fim, mas o começo? E se essa aniquilação for apenas a máscara de uma transformação que ainda não ousamos compreender? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado
e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O silêncio após o choque não é vazio, é denso, quase insuportável. O empata sente a respiração do outro, percebe o tremor escondido por trás de cada palavra e reconhece sinais que passariam despercebidos para qualquer pessoa comum. Carl Jung dizia que a alma fala em símbolos, e é exatamente isso que o empata decifra. Símbolos escondidos nos gestos, nos olhares, no peso invisível que o narcisista carrega. Mas esse dom não é neutro. Ele fere, ele exige, ele corrói lentamente, como se cada revelação arrancasse camadas de pele. O empata, nesse processo, não apenas vê a verdade do outro, vê também fragmentos de sua própria sombra refletida de volta. O narcisista reage como um animal encurralado. Primeiro tenta negar, depois ataca, depois foge, mas não há escapatória diante de quem enxerga o que ele mais esconde, o vazio que se abre em seu centro. E o que acontece quando alguém é forçado a encarar esse buraco negro? Alguns se revoltam, outros desmoronam, outros ainda se agarram com mais força às suas máscaras. Porém, em todos os casos, algo se rompe. O empata é a rachadura que expõe a fundação apodrecida. Mas quem garante que essa revelação não destrói também aquele que a provoca? A dor que o empata sente não é sua, mas é vivida como se fosse. É um veneno silencioso que escorre para dentro, infiltrando-se nos lugares mais frágeis. Jung sabia que aquilo que reprimimos no outro também vive em nós. O empata, ao tocar a ferida alheia, desperta suas próprias cicatrizes. Por isso, muitas vezes, a sua maior força é também a sua maior vulnerabilidade, porque quem sente demais corre o risco de se perder naquilo que não lhe pertence. E você, ao ouvir isso, talvez perceba que já carregou dores que não eram suas, memórias que não vieram de você, pesos que nunca escolheu. Esse encontro é como um eclipse psíquico. A luz do empata e a escuridão do narcisista se sobrepõem, criando uma atmosfera irrespirável, quase mística. É nesse espaço suspenso que algo profundo acontece. Não é visível aos olhos, mas o corpo sente calafrios, angústia, vertigem. É a alma reagindo ao contato de forças tão extremas. O narcisista tenta se reafirmar, aumentar seu tom de voz, erguer muros ainda mais altos. Mas quanto mais se agita, mais o empata permanece imóvel, revelando que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em suportar sem se quebrar. No entanto, suportar tem um preço. Imagine ser um copo vazio, constantemente preenchido com dores alheias. Até onde alguém consegue conter tanto sem transbordar? É essa a armadilha secreta do empata. Acreditar que pode salvar o outro sem se perder no processo. Mas Jung já alertava: ninguém salva ninguém. Só podemos abrir portas, nunca atravessar por eles. E esse é o paradoxo. O empata mostra o caminho, mas o narcisista precisa escolher andar. E quase nunca escolhe. O choque se intensifica quando o narcisista percebe que não consegue vencer. Ele tenta inverter o jogo, manipular, culpar, projetar. Cada palavra é uma arma, cada gesto é um disfarce. Mas o empata, com seu olhar profundo, continua vendo além. Isso desespera, isso enlouquece. Porque não há nada mais insuportável para o narcisista do que ser visto em sua nudez emocional, ser enxergado em sua fraqueza, em sua carência, em sua mentira. E esse ver é mais letal do que qualquer confronto direto. Há momentos em que o empata se pergunta: por que eu? Por que sinto tanto? Por que carrego esse fardo de enxergar o que os outros ignoram? É nesse questionamento que reside a fronteira mais perigosa, porque a tentação de fechar os olhos é enorme. Fingir que não percebe, anestesiar a sensibilidade, escapar desse destino, mas a verdade é que não se pode desver aquilo que já foi visto. Uma vez que o espelho foi revelado, não há retorno. Essa é a sina do empata, carregar uma visão que ninguém pediu, mas que transforma tudo o que toca. E aqui surge uma revelação incômoda.
Talvez o empata não esteja diante do narcisista apenas por acaso. Talvez exista um chamado inconsciente, uma atração invisível entre feridas complementares. O narcisista busca alguém que o veja. O empata busca alguém para sentir. Um se alimenta da fome do outro. Mas o que acontece quando esse ciclo se repete vezes demais? Será que o empata não corre o risco de se tornar cúmplice da própria prisão? Carl Jung acreditava que os encontros humanos são sempre guiados por forças maiores do que a consciência. O que chamamos de destino talvez não seja nada além da dança das nossas sombras tentando se reconhecer. Assim, o encontro entre empata e narcisista pode ser visto como inevitável, quase arquetípico. Mas inevitável não significa seguro. Ao contrário, significa transformador. E toda transformação dói. E no meio dessa dor, uma pergunta sussurra como um eco dentro da mente. O empata é aquele que salva ou aquele que é destruído primeiro? E se a verdade for ainda mais perturbadora? E se no fundo o empata precisa do narcisista tanto quanto o narcisista precisa dele? Essa pergunta não tem resposta imediata, mas é a semente que cresce em silêncio, pronta para explodir a cada novo encontro. O terceiro bloco começa como um mergulho em águas ainda mais profundas, onde o ar rarefeito já não permite respirar com facilidade. O empata sente o peso de cada emoção que não lhe pertence, mas que pulsa como se fosse sua. Jung falava do inconsciente coletivo, esse oceano invisível que conecta todas as almas. E é nesse oceano que o empata navega, sem escolher para onde as correntes o levam. Cada encontro com um narcisista é como um naufrágio anunciado, ondas violentas de dor, de carência, de vazio, tentando arrastá-lo para as profundezas. E ainda assim, há algo dentro dele que insiste em permanecer. Por quê? Talvez porque saiba que é no fundo escuro onde os maiores tesouros estão enterrados. O narcisista, por sua vez, é incapaz de compreender esse mergulho. Ele vive da superfície, da aparência, da imagem que constrói. Mas quando percebe que está diante de alguém que não se deixa enganar, algo se rompe. É como se uma fenda abrisse em sua armadura e por um instante a fragilidade que sempre tentou esconder se mostrasse nua. Esse instante é devastador. Para ele, porque perde o controle. Para o empata, porque sente em sua própria carne a dor que não era sua. E nesse choque, os dois são transformados, ainda que nunca admitam. Há uma tensão paradoxal nesse encontro. O empata não busca vencer, mas sua simples presença já derrota o narcisista. E o narcisista não busca ser curado, mas acaba revelando suas feridas diante de quem jamais pediu para vê-las. É um jogo sem regras, em que ambos perdem algo e ganham algo ao mesmo tempo. Mas será que o empata está preparado para o preço de enxergar tanto? Será que a visão não se torna também uma prisão, onde cada detalhe, cada gesto, cada silêncio grita uma verdade impossível de ignorar? Jung dizia que aquilo a que resistirmos persiste. O narcisista resiste a sentir, resiste a se expor, resiste a se ver. Mas o empata é a personificação do que ele mais evita. Por isso, a presença do empata não é apenas incômoda, é torturante. É como segurar um espelho diante de alguém que passou a vida fugindo de seu próprio reflexo. Mas, no silêncio do empata, não há julgamento. Há apenas um convite velado, um convite para descer ao porão da própria alma, um convite que o narcisista quase sempre rejeita, mas que nunca consegue esquecer. O mais perturbador é perceber que, em algum nível inconsciente, o narcisista reconhece a necessidade do empata. Ele precisa daquele olhar que atravessa, daquela presença que desnuda. É uma dependência invisível, um vício silencioso. Ele odeia e deseja ao mesmo tempo. Ele foge e retorna. Ele repele e atrai. E o empata, por sua vez, se vê preso nesse ciclo, entre o impulso de se afastar para não se ferir e a compulsão de permanecer, como se tivesse uma missão maior do que si mesmo. Mas será que existe missão ou apenas repetição?
O labirinto se estreita quando percebemos que esse encontro não acontece apenas fora, mas também dentro. Todos carregamos partes de empata e partes de narcisista. Todos já sentimos demais e todos já manipulamos para não sermos vistos. O que o empata e o narcisista encenam fora é apenas o reflexo de uma batalha interna que cada um de nós trava em silêncio. E é isso que torna essa dinâmica tão magnética. Ela revela o que tentamos esconder até de nós mesmos. Imagine, por um instante, que dentro de você há um espelho partido. Um lado reflete a dor do excesso de sentir. O outro reflete a frieza do excesso de negar. O empata e o narcisista são apenas imagens externas desse espelho interno. E quando eles se encontram, não estão apenas colidindo entre si, estão ativando dentro de você esse mesmo conflito. É por isso que ouvir sobre isso incomoda. É por isso que desperta memórias antigas, sentimentos guardados, perguntas que você não queria fazer. Carl Jung afirmava que o encontro com o outro é sempre o encontro com nós mesmos. O empata vê no narcisista a sombra que teme assumir. O narcisista vê no empata a luz que nunca conseguiu acessar. Ambos são espelhos, ambos são projeções. E talvez seja por isso que esse encontro é inevitável, porque ele não acontece apenas no mundo externo, mas dentro de cada psique que ainda busca se reconhecer inteira. Nesse ponto, surge uma inquietação inevitável. Será que o empata está destinado a sofrer para sempre? Ou existe um caminho onde sua sensibilidade se torna liberdade e não prisão? A pergunta paira como uma nuvem pesada, porque a resposta não é óbvia. Jung sempre ensinou que toda cura exige atravessar a dor, e talvez o empata esteja aqui justamente para provar que é possível atravessar sem ser destruído. Mas como atravessar sem se perder? Como carregar tanta dor sem deixar que ela se torne sua própria sombra? A espiral se fecha em um ponto crítico. O empata não é apenas um curador, nem apenas uma vítima. Ele é uma fronteira viva entre mundos, entre luz e sombra, entre verdade e ilusão, entre entrega e perda. E ao permanecer nesse limiar, ele nos lembra de algo que preferimos esquecer, que a verdadeira batalha não é contra o outro, mas contra nós mesmos. E você que escuta agora, talvez já sinta essa batalha pulsando em silêncio dentro de si, porque no fundo, o que está em jogo não é o destino do empata ou do narcisista, é o seu próprio. O quarto bloco começa como um terremoto contido, um estremecer silencioso que percorre o corpo antes mesmo de ser percebido pela mente. O empata se vê diante de uma escolha impossível: permanecer aberto, permitindo que o mundo atravesse sua pele, ou se fechar, sufocando o dom que o torna quem é. Carl Jung dizia que a individuação exige coragem para abraçar tanto a luz quanto a sombra. Mas como abraçar aquilo que constantemente fere? O narcisista, com sua fome voraz por controle e validação, se torna o campo de prova mais cruel para essa coragem. E é nesse choque que a alma do empata é testada até os limites. O narcisista não suporta ser visto. Sua sobrevivência depende de manter intacta a ilusão de que é invencível, impenetrável, perfeito. Mas o empata não enxerga a máscara. Ele atravessa. Ele vê a criança ferida atrás do olhar arrogante, a dor escondida por trás da manipulação, a solidão camuflada em discursos de superioridade. Esse ver é insuportável, porque desarma a narrativa cuidadosamente construída. É como se o empata segurasse nas mãos uma chave capaz de abrir cofres selados há décadas. Mas toda chave, quando usada, também expõe o risco de despertar monstros que estavam adormecidos. Há um instante em que o tempo parece parar. O olhar do empata encontra o olhar do narcisista e nada mais importa. É nesse instante que a verdade irrompe, não em palavras, mas em silêncio. O empata não diz nada, mas seu silêncio grita. O narcisista não responde, mas seu corpo treme. É nesse espaço entre gestos que a batalha acontece. Uma batalha que não se escuta, mas se sente. E você que ouve isso agora, talvez sinta em si esse mesmo silêncio pesado, como se algo dentro de você também estivesse sendo atravessado. O narcisista reage com fúria. Ele acusa,
distorce, projeta, tenta convencer o empata de que a dor que sente é culpa dele. É a estratégia da inversão, o último recurso de quem não suporta se ver. Mas o empata, mesmo abalado, reconhece que essa fúria não lhe pertence. Ele sabe que está apenas refletindo o que já existia. É aqui que surge a força silenciosa que Jung tanto falava, a capacidade de sustentar a verdade sem sucumbir ao caos que ela desperta. Essa força não grita, não humilha, não revida, ela apenas permanece. Mas permanecer não significa ileso. Cada explosão do narcisista deixa cicatrizes invisíveis no empata. São marcas emocionais, sombras absorvidas, dores incorporadas. O empata sente o peso se acumulando dentro de si, como se carregasse não apenas sua história, mas a história de todos que já tocou. Essa é a cruz que ele carrega, a compaixão como poder e condenação. E nesse ponto, a pergunta começa a se formar. Será que essa sensibilidade é realmente um dom ou uma sentença? O paradoxo se intensifica porque, em meio à dor, o empata também descobre algo grandioso. Ele percebe que aquilo que parecia fraqueza é, na verdade, sua maior arma. O narcisista, com todo o seu controle, não pode suportar a verdade, mas o empata pode. Ele aguenta, ele sente, ele atravessa. Essa resiliência não é visível aos olhos comuns, mas é o que o mantém de pé diante de tempestades que derrubariam qualquer outro. Jung dizia que não se trata de eliminar a sombra, mas de integrá-la. O empata, sem saber, é quem mais se aproxima dessa integração. O mais assustador é quando o empata percebe que não apenas vê o narcisista, mas que também é visto. O narcisista reconhece sua força, ainda que jamais admita. Ele sabe que não pode vencê-lo, e essa consciência o desespera. É nesse desespero que a relação se torna uma dança perigosa, uma espiral onde ambos se atraem e se repelem. O empata sente a tentação de permanecer, como se pudesse salvar. O narcisista sente a tentação de prender, como se pudesse controlar, mas nenhum dos dois escapa ileso. Esse jogo é tão intenso que chega a confundir identidade. O empata começa a se perguntar: até onde sou eu e até onde sou o outro que carrego dentro de mim? Essa fusão é perigosa, porque ameaça apagar fronteiras, mas também é reveladora, porque mostra o quanto somos permeáveis, o quanto estamos todos conectados. Jung chamaria isso de sincronicidade. Encontros que parecem acidentais, mas que revelam verdades que já estavam esperando para emergir. Nesse momento, o empata percebe que talvez sua missão não seja salvar o narcisista, mas salvar a si mesmo. Porque o verdadeiro risco não é o impacto do encontro, mas o esquecimento de quem se é. O empata precisa aprender a sentir sem se perder, a enxergar sem se dissolver. Essa é a linha tênue entre compaixão e autodestruição. Uma linha tão fina que às vezes só é percebida depois que já foi atravessada. E o mais inquietante é que, no fundo, essa dinâmica não é apenas sobre empatas e narcisistas. É sobre todos nós. Sobre o quanto carregamos dos outros, o quanto negamos de nós mesmos, o quanto fugimos daquilo que nos habita. O empata e o narcisista são apenas máscaras de uma mesma psique coletiva que ainda não sabe como se reconciliar. E é por isso que esse tema não é apenas psicológico, é existencial. Porque ao ouvir isso, você não está apenas entendendo uma dinâmica entre dois personagens. Você está, sem perceber, olhando para dentro de si. O quinto bloco se abre como um corredor estreito, onde cada passo ecoa dentro da mente e o ar parece pesado demais para ser respirado. O empata, mesmo sem querer, já foi arrastado para dentro do labirinto do narcisista. Cada sombra que toca se cola em sua pele, cada dor absorvida o faz se perguntar se ainda pertence a si mesmo ou se está se tornando apenas um espelho do vazio alheio. Jung alertava que aquilo que projetamos no outro é, na verdade, uma face oculta
de nós mesmos. E talvez por isso o empata sinta, no fundo, que não enfrenta apenas o narcisista diante de si, mas também um narcisista silencioso que habita dentro de sua própria alma. Esse despertar é perturbador, porque revela que não há muros tão sólidos quanto acreditávamos. O narcisista, com sua fome insaciável de validação, é apenas uma imagem distorcida do desejo humano de ser reconhecido. E o empata, com sua capacidade infinita de sentir, é apenas a versão extrema da nossa necessidade de conexão. Ambos, na verdade, são dois polos de uma mesma essência. Dois gritos diferentes pedindo para serem ouvidos. E quando se chocam, esse pedido se torna tão intenso que a atmosfera se rompe. É nesse ponto que a experiência deixa de ser apenas psicológica e se torna quase espiritual. O empata, atravessado por essa revelação, percebe que a verdadeira batalha nunca foi contra o outro. Foi sempre contra a tentação de negar partes de si mesmo. Ele não é apenas luz, ele não é apenas entrega. Dentro dele também existe a mesma sombra que vê no narcisista. É esse confronto interno que dá sentido ao choque externo. Jung insistia que ninguém se torna inteiro sem antes atravessar sua própria escuridão. E talvez seja por isso que o empata se encontra tão atraído por esse embate. Porque inconscientemente ele sabe que o narcisista é a porta de entrada para sua própria individuação. No entanto, atravessar essa porta exige coragem que fere. Porque ao olhar para dentro do narcisista, o empata descobre o quanto ele próprio também anseia por controle, também teme ser visto em sua fragilidade, também construiu máscaras para não ser ferido. Essa constatação não o destrói, mas o desestabiliza, porque aquilo que sempre acreditou ser apenas fraqueza do outro começa a revelar ecos dentro de si. E aqui a tensão cresce. Quem realmente é o destruidor? Quem realmente é a vítima? A linha entre os papéis começa a borrar, deixando o empata suspenso em um limiar perigoso. É nesse limiar que surge o risco mais devastador, o de perder a identidade. O empata, ao absorver tanto, corre o risco de se esquecer de onde termina o outro e onde começa ele mesmo. Essa fusão não é apenas psicológica, é visceral. É como se o coração batesse em outro peito, como se a respiração fosse emprestada. E nesse estado, qualquer deslize pode significar dissolução. Jung diria que é aqui que mora a sombra mais traiçoeira, a de acreditar que somos apenas salvadores, quando na verdade estamos presos em nossas próprias correntes. Mas há também algo grandioso nesse risco, porque quanto mais fundo o empata mergulha, mais ele percebe que a sensibilidade que carrega não é fraqueza, mas poder. Um poder que não se manifesta em dominar, mas em sustentar. O narcisista pode gritar, manipular, distorcer, mas não consegue suportar a intensidade de ser visto. O empata suporta, e essa capacidade de suportar é paradoxalmente aquilo que aniquila o narcisista por dentro. Não porque o destrói com violência, mas porque o confronta com uma verdade impossível de apagar. A cena é quase mística. O empata imóvel diante da fúria, o narcisista se debatendo contra a própria sombra. É um duelo que não tem vencedor aparente, mas que transforma ambos. O empata carrega cicatrizes, mas também uma clareza que ninguém mais possui. O narcisista resiste, mas sua estrutura já não é a mesma. Algo foi quebrado, algo foi revelado. E uma vez revelado, não há retorno. Esse é o verdadeiro impacto. Não se trata de quem vence ou perde, mas de quem ousa permanecer diante do insuportável. No entanto, o dilema permanece aberto como uma ferida que não cicatriza. Será que o empata consegue atravessar esse processo sem se perder totalmente? Será que a sua sensibilidade é suficiente para transformar a dor em sabedoria, ou ela o condena a carregar eternamente pesos que não lhe pertencem? Jung sugeriria que a resposta não está na fuga, mas na integração, em reconhecer que não se trata de escolher entre ser empata ou narcisista, mas de unir ambos dentro de si. E aqui, o espectador sente que algo maior está prestes a emergir, como se estivéssemos apenas à beira de uma revelação que ainda não ousamos nomear.
porque o poder do empata não está apenas em aniquilar o narcisista. Está em mostrar que a verdadeira aniquilação é apenas o prelúdio de uma transformação que ainda pulsa no invisível. O suspense permanece, o enigma não se fecha, a espiral continua girando. E agora, quando o silêncio se instala, algo ainda vibra no ar como uma corda que foi tocada e continua ressoando dentro do peito. A jornada do empata e do narcisista não se encerra em um corte brusco, mas em um eco que permanece reverberando. Carl Jung sabia que tudo aquilo que é verdadeiro não desaparece com o fim de uma frase, mas se transforma em sombra e memória, habitando o inconsciente até ser chamado novamente à luz. É nesse espaço suspenso que você se encontra agora, não diante de um fim, mas de uma abertura. O empata, que parecia apenas carregar o peso da dor, revela-se como aquele que guarda a chave da transformação. O narcisista, que parecia indestrutível, mostra-se frágil, despido, nu diante da verdade. E o que parecia ser apenas um embate entre dois polos opostos se revela como um reflexo profundo de nós mesmos. Porque em cada um de nós existe uma parte que sente demais e outra que finge não sentir nada. O encontro desses dois mundos não é apenas externo, é um chamado íntimo para enxergar aquilo que evitamos dentro da própria alma. E é impossível sair ileso depois de tocar essa verdade. Há algo que se abre, algo que não pode ser desdito nem apagado, como se cada palavra ouvida fosse uma semente lançada em um terreno fértil, esperando o momento certo para florescer. Jung afirmava que o encontro com si mesmo é o destino de cada um. E talvez seja esse o verdadeiro impacto do empata. Não aniquilar o outro, mas conduzir cada um de nós à beira desse espelho inevitável. Você talvez sinta agora uma mistura de incômodo e alívio. Incômodo porque olhar para dentro é sempre doloroso. Alívio porque, no fundo, há um estranho consolo em perceber que não estamos sozinhos nesse processo. Todos carregamos sombras, todos carregamos feridas. E o empata, ao iluminar o narcisista, apenas nos lembra daquilo que já sabíamos em silêncio, que a nossa maior batalha não é contra os outros, mas contra nós mesmos. Há imagens que permanecem gravadas, o olhar que atravessa, o silêncio que grita, a presença que revela sem dizer nada. Essas imagens não são apenas metáforas, são lembranças que o inconsciente guarda como marcas, prontas para retornar em momentos aleatórios, quando menos se espera. Talvez dias depois, talvez em sonhos, talvez em um instante de solidão. O impacto não se dissolve com o tempo, ele se transforma em companheiro oculto da consciência. E nesse reconhecimento nasce uma nova perspectiva. A sensibilidade do empata já não parece apenas fardo, mas possibilidade. O narcisista já não é apenas inimigo, mas espelho. Tudo o que parecia oposição se revela como parte de um mesmo tecido, entrelaçado por linhas invisíveis que nos conectam. A ferida se torna portal, a dor se torna caminho, o choque se torna iniciação. A vida não é feita de finais, mas de ciclos que se abrem dentro de nós. Carl Jung ensinava que a luz só é valorizada porque conhecemos a escuridão. Essa é a essência dessa travessia. Perceber que, ao enfrentar o que é insuportável, descobrimos forças que nem sabíamos possuir. O empata sobrevive não porque luta contra, mas porque suporta, integra, transforma. E esse é o convite silencioso que agora se coloca diante de você. O de suportar também, o de permanecer de pé diante das próprias sombras. Nada se encerra aqui. Ao contrário, tudo começa. Cada pensamento que ecoa, cada lembrança despertada, cada arrepio que ainda vibra em sua pele é parte de um processo que continuará mesmo depois que este vídeo terminar. Porque o verdadeiro impacto não acontece na tela, mas dentro de você. E é lá que essa história continuará sendo escrita, palavra por palavra, silêncio por silêncio. E se algo tocou você, se algo ressoou por dentro como uma verdade que estava adormecida, então permita que esse impacto não morra aqui. Curta,
Comente, compartilhe, não como um gesto vazio, mas como um fio que mantém essa rede viva, como uma forma de dizer ao universo: eu também sinto, eu também estou desperto. Cada interação é um espelho que devolve intensidade àquilo que agora vibra em seu coração, porque no fim não há fim. Há apenas a continuidade de um eco, e esse eco pode ser a lembrança de que sentir nunca foi fraqueza, foi sempre poder. Que ser visto nunca foi maldição, foi sempre libertação. E que talvez, como Jung sussurraria se estivesse aqui, o que mais tememos em nós é justamente aquilo que nos tornará inteiros. Que essa frase seja sua âncora, seu lembrete, sua centelha. O resto já pulsa dentro de você.